varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube. Nos acompanhe também, na rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até meio-dia. Seja bem-vindo. Nossa tarefa atual consiste, os nossos vídeos são assuntos variados e diversos. O assunto no momento é religião. Nós estamos realizando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos. Chegamos aqui, concluímos no nosso último vídeo, a leitura do Evangelho segundo São Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, na sequência natural da Bíblia Sagrada, os seus 24 capítulos, versículos e todas as explicações possíveis nós levamos ao nosso querido público. Então, livro do Lucas, Evangelho segundo São Lucas, Evangelho segundo São Lucas, com Jesus nasce uma nova história. Os 24 versículos. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, as explicações, no quarto livro do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada, sequência normal. Evangelho segundo São João, o caminho da vida, Então, o Evangelho segundo São João, primeiro capítulo, prólogo, primeira parte, O prólogo. Então, são, vamos dizer aqui, 51 versículos, Primeiro capítulo do Evangelho segundo São João. Exatamente. 51 capítulos. Deixa eu ver aqui, confirmar aqui, Exatamente. Então, o primeiro capítulo tem o prólogo, No primeiro tópico, Jesus é a palavra que revela Deus aos homens. Então, o livro dos sinais, os sinais que revelam Jesus aos homens. A segunda parte, Primeira parte o prólogo, segunda parte os sinais que revelam Jesus aos homens. Já o segundo tópico na contagem geral aqui no primeiro capítulo do Evangelho de São João, segundo São João, a testemunha não é o Salvador. Terceiro tópico, a testemunha reconhece o Salvador. Quarto tópico, as testemunhas apontam ao Salvador. São 4 tópicos no primeiro capítulo do Evangelho segundo São João. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 1, versículos 1 a 18. O prólogo de João lembra a introdução do Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 31. Capítulo 2, versículos 1 a 4a. No começo, antes da criação, o Filho de Deus já existia em Deus, voltado para o Pai. Estava em Deus como a expressão de Deus, eterna e invisível. O Filho é a imagem do Pai, e o Pai se vê totalmente no Filho, ambos num eterno diálogo e mútua comunicação. A palavra é a sabedoria de Deus vislumbrada nas maravilhas do mundo e no desenrolar
da história, de modo que, em todos os tempos, os homens sempre tiveram e têm algum conhecimento dela. Jesus, Palavra de Deus, é a luz que ilumina a consciência de todo homem. Mas, para onde nos conduziria essa luz? A Bíblia toda afirma que Deus é amor e fidelidade, levado pelo seu imenso amor e fiel às suas promessas. Deus quis introduzir os homens onde jamais teriam pensado, partilhar a própria vida e felicidade de Deus. E para isso a palavra se fez homem e veio à sua própria casa, neste seu mundo. A humanidade já não está condenada a caminhar cegamente, guiando-se por pequenas luzes no meio das trevas, por pequenas manifestações de Deus, mas pelo próprio Jesus, manifestação total de Deus. Com efeito, Jesus Cristo, que é a luz, veio para tornar filhos de Deus todos os homens. Um só é o Filho, porém todos podem tornar-se bem mais do que filhos adotivos. Nasceram de Deus. Deus tinha dado uma lei por meio de Moisés e todos os judeus achavam que essa lei era o maior presente de Deus. Na realidade, era bem mais o que Deus tinha reservado para todos, porque Jesus, o Deus Filho, o verdadeiro e total dom do Pai, é o único que pode falar de Deus Pai, porque comunica o amor e a fidelidade de Deus que dá a vida aos homens. Versículos 19 a 28. Quando João Batista começou a pregação, os judeus estavam esperando o Messias, que iria libertá-los da miséria e da dominação estrangeira. João anunciava que a chegada do Messias estava próxima e pedia a adesão do povo, selando-a com o batismo. As autoridades religiosas estavam preocupadas e mandaram investigar se João pretendia ser ele o Messias. João nega ser o Messias, denuncia a culpa das autoridades e dá uma notícia inquietante. O Messias já está presente a fim de inaugurar uma nova era para o povo. Messias é o nome que os judeus davam ao Salvador esperado. Também o chamavam o profeta. E, conforme se acreditava, antes de sua vinda, deveria reaparecer o profeta Elias. João Batista é a testemunha que tem como função preparar o caminho para os homens chegarem até Jesus. Ora, a testemunha deve ser sincera e não querer o lugar da pessoa que ela está testemunhando. Versículos 29 a 34. No idioma dos judeus, a mesma palavra
pode significar servo e cordeiro. Jesus é o servo de Deus, anunciado pelos profetas, aquele que devia sacrificar-se pelos seus irmãos. Também é o verdadeiro cordeiro que substitui o cordeiro pascal. João Batista, chamando Jesus de cordeiro, mostra que ele é o Messias que vem tirar a humanidade da escravidão em que se encontra e conduzi-la a uma vida na liberdade. Versículos 35 a 51. João descreve os 7 dias da nova criação. No primeiro dia, João Batista afirma: no meio de vocês existe alguém que vocês não conhecem. Nos dias seguintes, vemos como João Batista, João, André, Simão, Filipe e Natanael descobrem a Jesus. É sempre uma testemunha que aponta Jesus para outra. O último dia será o casamento em Caná, onde Jesus manifestará a sua glória. O que vocês estão procurando? São estas as primeiras palavras de Jesus neste Evangelho. Essa pergunta ele a faz a todos os homens. Nós queremos saber quem é Jesus e ele nos pergunta sobre o que buscamos na vida. Os homens que encontraram Jesus começaram a conviver com ele e no decorrer do tempo vão descobrindo que ele é o Mestre, o Messias, o Filho de Deus. O mesmo acontece conosco. Enquanto caminhamos com Cristo, vamos progredindo no conhecimento a respeito dele. João Batista era apenas testemunha de Jesus, a quem tudo se deve, repetindo, dirigir. João sabia disso. Por isso, convida seus próprios discípulos para que se dirijam a Jesus. E os 2 primeiros vão buscar outros. Desse mesmo modo que nós encontramos a Jesus, porque outra pessoa nos falou dele ou nos comprometeu numa tarefa apostólica. Jesus sempre reconhece aqueles que o Pai coloca em seu caminho. Ele reconhece Natanael debaixo da figueira e também Simão, escolhido para ser a primeira pedra da igreja. Vereis o céu aberto. No sonho de Jacó, os anjos subiam e desciam por uma escada que ligava a terra ao céu, entre parênteses, leia Gênesis 28, capítulo 28, versículos 10 a 22. Doravante é Jesus, o Filho do Homem, a nova ligação entre Deus e os homens. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. No próximo vídeo nós retornaremos com a leitura, continuação da leitura do Evangelho segundo São João, o 4º livro do Novo Testamento na sequência natural, normal da Bíblia, não é? O seu capítulo 2, Evangelho segundo São João, o caminho da vida. Então, no seu capítulo 2, no nosso próximo vídeo. Glória a Deus, aleluia, minha felicidades, até lá.